Olá, turminha do Mission Kids! Como é bom ter vocês mais uma vez! E eu já estava com muita saudade de vocês. Semana passada nós não nos encontramos porque nós estávamos comemorando o 4º ano de aniversário da nossa igreja e somos gratos a Deus por isso. Mas hoje também é dia de comemoração, você sabia? Hoje nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Mas espera, o que é então a Reforma Protestante? Eu tenho reservado para vocês uma boa história sobre isso. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 E aí, preparados para a nossa história de hoje? Então, vamos voltar no tempo, bem lá atrás, para saber o que aconteceu. Como nós vimos na nossa Bíblia, logo depois que Jesus morreu, ele ressuscitou e foi para os céus. Aqui na terra ficaram então os apóstolos, que começaram a pregar e a formar igrejas. Depois de um tempo também, os apóstolos morreram, mas as igrejas, elas permaneceram. Mas toda casa, ela precisa ser cuidada, não é mesmo? Se ela não for cuidada, o que acontece? Uma porta começa a quebrar, uma janela começa a ficar velha, as coisas vão se quebrando e precisam de reparos. Então, na história da igreja, nós vamos ver que muitas coisas começaram a dar defeitos, muitas coisas começaram a quebrar. Quer saber como? Antigamente, depois de muito tempo que a igreja foi formada, algumas coisas não estavam funcionando bem. Pois é, antigamente eles diziam que era necessário fazer obras para alcançar a salvação. Até aí, até que tudo bem. Mas depois eles começaram a dizer que era preciso pagar indulgências para alcançar a salvação. Que palavra complicada, hein? Indulgências. O que significa isso? Significa que as pessoas pagavam uma porção de dinheiro para comprar sua salvação. Era como se ela pagasse por um terreno lá no céu. Que estranho, não é mesmo? E você pode estar pensando assim, mas e no meu caso, que só tenho dinheiro para comprar o meu lanche, uma pipoca, um chiclete? Pois é, algumas pessoas daquela época também não tinham tanto dinheiro. E aí ficava difícil para elas comprar a sua salvação. Que absurdo! Então, era essas coisas que estava quebrando, que estava danificando a igreja. Essa era a igreja romana naquela época. E aí, entra na nossa história um personagem muito importante. O nome dele era Martinho Lutero. Ele nasceu lá na Alemanha. Lutero estudava na igreja. Ele era um monge que estava se preparando para ser padre. Então, Lutero tinha o privilégio de ter a Bíblia, porque naquela época as pessoas não podiam ter a Bíblia. Olha como você é abençoado. Nós temos hoje Bíblia de todo modelo, desenhada, com figura, ilustrada, de toda forma, não é mesmo? Mas antigamente as pessoas não tinham a Bíblia, não tinham a palavra do Senhor para ler. Só quem tinha a Bíblia era a igreja romana e ainda assim
era numa linguagem, num idioma que as pessoas não conseguiam ler. Então elas precisavam que alguém falasse da Bíblia para elas. Mas muitas pessoas falavam coisas que não estavam na Bíblia, como salvação pelas obras e pagar a salvação. Mas Lutero era um homem, como eu disse, que tinha o privilégio de ler a Bíblia. E Lutero, ele tinha um problema. Ele ficava pensando que todas as obras que ele fazia não eram suficientes para alcançar a salvação. Ele ficava muito perturbado na sua mente, pensando, o que é que eu posso fazer mais para alcançar a minha salvação? Então, Lutero mergulhava na palavra do Senhor e estudava a palavra todos os dias. Olha a importância de estudar a palavra. Ela sempre nos mostra a verdade. Então, um dia, Lutero estava lá fazendo seus estudos. E aí ele chegou no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, e ele leu assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uau! O que aconteceu? A revelação do Senhor abriu o entendimento de Lutero. Ele disse, espera, não é as obras que me dão a salvação, não é o dinheiro que eu pago pelas indulgências, é a fé em Cristo. A salvação é um presente, é uma dádiva, foi de graça que o Senhor me deu e eu tenho acesso a ela por fé. Lutero ficou muito feliz com essa revelação do Senhor. Mas vocês acham que Lutero guardou isso só para si? Não mesmo. Lutero foi corajoso e quis contar isso para as outras pessoas. Então, no dia 31 de outubro, no ano de 1517, Lutero pegou o papel e começou a escrever 95 teses. O que seria isso? 95 coisas que mostravam os erros, as coisas que precisavam ser consertadas na igreja. Então, nesse dia, Lutero pegou seu martelinho, foi lá na porta da igreja e pregou as 95 teses. Era lá, na porta da igreja, onde as pessoas colocavam as notícias que seriam importantes. Era como se fosse o nosso jornal atualmente. Mas vocês acham que a igreja romana da época ficou feliz com essa situação? Não. Mandaram prender Lutero. Lutero passou um tempo preso dentro de um castelo. Foi lá que ele escreveu um dos hinos que eu acho mais bonito, que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Então, além de escrever esse belo hino, Lutero começou a traduzir a palavra do Senhor, a traduzir a Bíblia para outros idiomas, para o alemão, que era a sua língua, e para outros idiomas também, para que outras pessoas pudessem ler o que estava na Bíblia. Que bênção a vida de Lutero, não é mesmo? Depois de um tempo, Lutero conseguiu sair da prisão, ele se casou com uma mulher chamada Catarina van Bora, e aí, junto com a sua família, junto com a sua esposa, ele começou a criar igrejas, onde eles pregavam que a salvação era por meio da graça do Senhor e que nós tínhamos acesso pela fé. Esse movimento foi chamado de Reforma Protestante, porque Lutero começou a reformar, a consertar algumas coisas que estavam bem danificadas. Algumas pessoas começaram a seguir aquilo que Lutero pregava, que era o Evangelho de Jesus. E por isso elas foram chamadas de evangélicas, porque elas seguiam aquilo que estava no Evangelho. Das 95 teses que Lutero escreveu, 5 traz grandes lições para as nossas vidas e são conhecidas como as 5 solas, escrita em outra linguagem.
E nós vamos conhecer porque ela nos ensina muitas coisas. A primeira que nós devemos conhecer, nosso primeiro tijolinho aqui da reforma, é somente a Escritura, que na sola nós identificamos como sola Escritura. Somente as Escrituras. O que significa isso para as nossas vidas? Somente a palavra do Senhor pode nos ensinar alguma coisa. Tudo que fuja, tudo que vai contra a palavra do Senhor não é verdade. A nossa base da nossa construção é a palavra do Senhor, a Bíblia. O segundo tijolo da nossa reforma é somente Jesus, que quer dizer solos Christus. Isso quer dizer o quê? Que o único que pode nos dar a salvação é Jesus. Ele foi o único que morreu na cruz por nossos pecados e nos deu a graça de sermos salvos em Deus. Vamos então para o nosso próximo tijolinho. É somente a graça, que é sola gratia. O que isso quer dizer? Que somente pela graça nós podemos alcançar a salvação. Não é pelas nossas obras. Porque, por mais que nos esforcemos, nós podemos fazer o nosso melhor. Ainda será pouco para alcançar a salvação que foi comprada com vida, com o sangue do nosso Senhor Jesus. Então, somente a graça. E depois nós temos somente a fé, sola fide. O que isso quer dizer? Que é por meio da fé que nós alcançamos a graça da salvação. É o que nos conecta com o Senhor, é o que nos faz crermos que somos salvos em Cristo. E o nosso último tijolinho, a nossa última sola aqui da reforma é glória somente a Deus, que quer dizer soli Deo glória. Isso significa que todo o nosso louvor, toda a nossa glória, toda a nossa honra, nós devemos dar ao único que é digno de tudo isso. Quem? Jesus, o nosso Senhor. Somente a Deus nós devemos dar glória, somente a Deus nós devemos dar honra e louvor. Mas nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Embora Lutero tenha sido o personagem mais destacado desse momento da reforma, nós sabemos que toda reforma ela tem um engenheiro que projeta. Sabemos então que Deus é o personagem mais importante da reforma protestante, porque foi ele que projetou esse momento. Ele é o engenheiro dessa reforma. Martinho Lutero foi apenas uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor para que nós hoje pudéssemos ter acesso à revelação da palavra do Senhor. Então é por isso que nós temos que valorizar a palavra do Senhor e a nossa Bíblia. E por que nós temos que lembrar o dia da reforma? Porque nós temos que lembrar que houve um momento histórico em que Deus trouxe aos homens mais uma vez a sua graça por misericórdia, quando os homens estavam quebrando tudo, destruindo aquilo que Deus tinha ensinado. Deus, por sua misericórdia, usou uma ferramenta para consertar as coisas e trazer para nós mais uma vez o seu ensinamento de que a salvação é um dom, é a graça do Senhor e que nós alcançamos pela fé. E atualmente, as nossas vidas, muitas vezes elas precisam estar em reforma, porque nós somos a obra do Senhor. E a Bíblia diz que Ele a cada dia aperfeiçoa essa obra. Então, constantemente o Espírito Santo está, reformando algumas coisas que precisam ser consertadas nas nossas vidas. Graças ao Senhor por isso, não é mesmo? E então, gostaram de saber dessa história? Já anota aí no seu calendário. 31 de outubro, todo ano nós comemoramos então a Reforma Protestante, o dia em que o Senhor nos trouxe à luz a revelação da sua palavra, que a salvação é somente pela fé. A salvação
é a graça do Senhor Jesus para as nossas vidas. Então, agora que sabemos como nós temos que fazer algumas reformas, vamos então colocar tudo isso em prática nas nossas atividades. Então, turminha, essas são as nossas atividades da semana. A atividade Kids conta aqui para vocês colorir apenas onde tem a cruz, e aí vocês vão descobrir aonde foi que Deus revelou as palavras a Lutero. Aqui vocês vão colorir, descobrir qual o dia da Reforma Protestante e completar aqui então a data. A atividade dos juniores conta aqui com um pouco da biografia de Lutero, e aqui vocês vão completar com algumas informações que foi dita na aula. Aqui escrever as 5 teses principais de Lutero e aqui colorir e conhecer um pouco mais da história da Reforma. E aqui está então a nossa atividade de montar a semana. Nós vamos montar então o martelinho que Lutero fez o protesto na Reforma. Nós vamos começar então recortando toda essa parte. Depois de recortarmos tudo, então chega a hora de nós partirmos para a segunda parte, que é dobrar todas essas partes aqui, ó. Nós vamos estar fazendo todas essas partes aqui, nós vamos estar dobrando. E agora nós vamos para a terceira etapa aqui da nossa atividade, que é onde nós vamos colar. Vamos passar cola aqui nessa parte e colar essa aba aqui para fechar. Pronto, depois de colar essa parte, vamos deixar secando e vamos para o próximo. É o mesmo procedimento. Vamos aplicar cola aqui. Agora, com as duas peças montadas, nós vamos então para a última parte, o último processo. Nós vamos encaixar o cabinho do martelo aqui dentro. E é só passar por essa estrutura que já foi cortada. Pronto, e assim fica o nosso martelinho. Nossa aula de hoje, turminha, foi um pouco diferente. Tivemos nome de países, outras línguas, datas, mas é uma história muito importante para nós e eu espero que vocês tenham aprendido algo. Com a aula de hoje, nós aprendemos por que nós somos chamados de evangélicos. Isso porque nós seguimos o Evangelho de Cristo e porque muitas vezes algumas pessoas dizem que nós somos protestantes, porque nós protestamos contra o pecado e protestamos contra tudo que vai contra a palavra do Senhor. E assim como aquele servo Martinho Lutero, nós dedicamos a nossa vida ao Senhor para sermos ferramentas e estarmos sempre trabalhando na obra dele. Eu espero que isso tenha sido bênção na vida de vocês, que vocês estejam sempre dispostos, assim como Martinho Lutero, a aprender e mergulhar nas Escrituras, na palavra do Senhor. Então, um bom dia da Reforma para você e nós nos vemos aqui semana que vem. Um abraço especial e tchau, tchau, turminha!